Ok, minha gente, já de volta aqui. Deixa eu dar uma passadinha aqui pelo Facebook. Olha só. Valmir Mariano e Marcos Habib. Eu não vou entrar nessa área essa semana. Não é... A minha intenção é falar do 7 de setembro, a minha intenção é falar dos 200 anos, dos 100 anos de rádio. Não vou entrar nessa área, nessa discussão política com vocês. Gosto, mas semana que vem a gente pensa nisso. Essa semana não, tá? Aliás, eu vou receber aqui na quinta-feira. Amanhã eu não venho aqui, amanhã não tem programa. Eu vou receber na quinta-feira o pastor Warley e a pastora Carla. A pastora Carla, filha do bispo Carlos Alberto, e eles vêm aqui contar, eles vêm falar o que eu acho na vida deles um milagre, na vida dos dois, tanto com um quanto com o outro. Mas isso é papo para depois de amanhã. Então, essa semana é isso que eu vou fazer, tá? Até o final da semana. E tenho duas novidades para sexta-feira, que aí eu só vou anunciar quinta-feira. Então, um abraço aí. Agora no Facebook, vocês podem escrever aí, que aí depois a gente discute aí no Facebook. Pastor Márcio aqui com a gente, Márcio Dias, meu amigo, meu irmão, ele voltou aqui. Bom dia, Hélio, os nobres pastores Marcos Basílio e Jonas, homens de Deus que têm feito a diferença em nossa cidade, contribuindo para um Brasil abençoando, contribuindo para um Brasil abençoado. Deus abençoe nossa nação, temos orgulhos de ser brasileiros. Eu pedi a vocês quando eu fui para o... É o Márcio da o Brasil para Cristo. Eu quando a gente foi para a convenção, eu falei com vocês a família, a pátria, né, e Deus. Queria entrar nessa área aí. Perfeito, Hélio. Então, Deus é o Criador de todas as coisas. Deus vai criar o homem, né? Depois de criar o homem, ele cria a mulher, e a partir da criação da mulher, ele forma a família. E qual é? Para governar, para multiplicar e encher a terra. Então, a ligação sempre veio, primeiramente, Deus, né? Depois a família, né? E é a família que vai gerar essa pátria. Porque a pátria nasce pela multiplicação. Os primeiros povos, as primeiras, né, quando você vai na história buscar a origem dos povos, claro, você tem várias teorias, mas a nossa bíblica começa com Adão e Eva, e é dali para frente, então, começou a se desenvolver e formar as famílias. Era o quê? Nômades, né? Não tinha ainda aquele conceito de cidade, como nós temos hoje. Isso foi se desenvolvendo, né? A primeira, né, assim, unidade de cidade que a gente vai ter mesmo, que a gente olha na Bíblia, é Babel, né? Lá na Suméria, quando Nimrod une o povo, e ali ele quer construir um sigurate, que é um símbolo religioso, para tocar o céu, né? Ou seja, e quando Deus desce, então, e Deus não aprova aquela unidade promovida pelo homem, e há confusão de línguas. E aí o homem, então, começa a se espalhar, porque tinha que ficar junto quem falava a mesma língua para poder se entender. E os povos, então, foram espalhados, mas tudo em família. Então, é Deus, a família, a pátria, a cidade, o estado, o bairro, são formados por famílias, né, que têm esse relacionamento com Deus. Então, isso está tudo interligado. Quando se mexe nessa ruptura, e se a gente for voltar na história e avançar bem nela, então nós vamos para a Idade Média, quando, né, havia uma visão e um grito que a igreja dominava tudo, né? Era o poder pensante. Você não podia pensar diferente. Aí vai surgir o que? O iluminismo, né? Que é um movimento de libertação do homem para o pensar, para o saber. Nesse momento também, pouco à frente, vem a reforma protestante, que é uma ruptura, né, com aquela igreja tradicional, através de uma releitura da Bíblia. E então os protestantes voltam
e a Europa foi o berço. Surge o protestantismo, né? Exatamente. Foi de Lutero? Através de Lutero, com a reforma protestante, você agora passa, né, a ter uma visão bíblica. Volta de novo a colocar Deus em primeiro lugar, família, e aí sim a administração, ou seja, as cidades, os estados. E a partir daí a Europa cresce muito. A Europa se desenvolveu muito, centros de ensino. Você vai pegar as grandes universidades, elas foram criadas por protestantes. Não é? Quando você analisa a história e vê quem, não é, deu origem essas faculdades que hoje, né, universidades, que nós aqui do Brasil, aqueles que podem, saem para cursar lá na Europa, foram fundadas por cristãos que tinham esse relacionamento Deus, família e Estado. Então, isso vai estar sempre associado. Nós não temos como desassociar Deus como Criador, a família formada por Deus, com um projeto de multiplicar, encher a terra, governar e administrar. Quando Deus é tirado desse processo, e aí nós vamos ver os grandes filósofos, não é? Muitos deles, o deísmo, não é? Os pensamentos filosóficos também que surgiram a partir desse momento, trazendo essa responsabilidade para o homem e abandonando a questão e a visão de Deus, é o que está refletindo hoje, quando você diz, né? O Estado é laico, a igreja é igreja, o Estado é laico. Você não tem como desassociar isso. Se começa com Deus, como é que você vai ter um Estado que não reconhece Deus? Então, quando você tira Deus da história, você tira o pilar principal. E como você vai tirando Deus da história? Quando você vai tirando as ferramentas que Deus nos deu para estar próximo dele. A principal dela é a Bíblia. E você pega num estado, você pega os Estados Unidos. Os Estados Unidos, com 500 anos, se tornou a primeira potência do mundo. Quem foram os fundadores e quem construiu os Estados Unidos? Os protestantes, que saíram da Inglaterra. Prosperou. Então, qual era a base deles? A Bíblia. Era a maior constituição deles. Hoje você vai nos Estados Unidos, eles estão tirando a Bíblia das escolas, estão tirando a Bíblia da universidade, eles estão tirando, ou seja, você está tirando a ferramenta, ou seja, a palavra de Deus, que dá ao homem a estrutura que ele precisa para que ele possa se desenvolver nas outras áreas. Por isso que o mundo está crescendo, está avançando, e você não vê o resultado disso. Pelo contrário, o que é que nós estamos vendo aí hoje? O rumor de uma terceira guerra mundial. O que é que leva a isso? É justamente esse afastamento do homem de Deus, ele assumindo o papel de Deus, porque quando eu sento numa cadeira, aí estou falando em tese aqui, as grandes autoridades, e eu sei que numa canetada minha, por interesses puramente humanos, de gerar uma guerra, quantas vidas vão ser sucumbidas ali, quantas vidas serão perdidas ali? Ou seja, eu estou fazendo o quê? O papel de Deus, no sentido de que, com a minha caneta, eu dou direito a quem eu acho que deve viver e tiro o direito de quem eu acho que não deve viver. Numa canetada. Canetada. O Jonas, você falou de política. Tá? Queira ou não queira, a partir do momento que os povos, cada um começou a falar um idioma e foram embora, já virou política. Né? Política e religião se misturam? É a mesma coisa? Eu vou voltar um pouquinho na história, bem mais do que ele. Antes do rei Saul, existiam os juízes, não é isso? Eram os juízes. Até que os caras, os anciãos da época, eles queriam um rei para os hebreus. Queriam um rei para Israel. Mas eles começaram a combinar, nós vamos arranjar um rei, mas que seja nosso amigo. Não é assim a história.
Nós vamos arranjar um rei que seja nosso amigo. Aí Deus falou, não, o rei vai ser Saul. Aí Samuel, por intermédio de Samuel, foi instituído o rei Saul. Aí começa a política. A política já vinha acontecendo antes, depois veio o rei Davi e tudo, mas começou ali. Foi instituído por Deus. Isso não é política? A política se mistura com a religião? Carracena, excelente E pergunta. aonde eu errei o que eu falei aí, né? De repente eu errei alguma coisa. Não, está certíssimo. Excelente pergunta. A política era muito saudável. A Bíblia diz, né, você vai em Salmo 33, 12 a 14, diz, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E no 13 ele diz assim, olha só, cujo povo, ou seja, ainda no 12, cujo povo ele escolheu para si mesmo. Há uma escolha. Então, nós estamos aqui vivendo foi porque Deus nos trouxe aqui a este mundo e ele nos deu vida. E o 13 ele diz, o Senhor olha desde os céus e vê toda a humanidade. E o 14 ele fecha dizendo assim, da sua morada observa toda a gente. Então, o que a gente pode perceber é que se a própria palavra de Deus diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, feliz é a nação que lembra de que existe um Deus, como o pastor Marcos Basílio muito bem aqui falou, muito bem explicou. Então, feliz é a nação que reconhece que ela só existe por causa de Deus, porque foi Deus que estabeleceu. E falou referente à família, por exemplo, olha, Carracena, e política, a política existe em todos os meios. Por exemplo, dentro da própria igreja existem os pastores, existem os diáconos, existe o rebanho, né? E dentro desse núcleo, né, dessa igreja, dessa comunidade, existe uma política. Que política é essa? Eles escolhem entre si aqueles que vão governar, aqueles que vão administrar. Há uma política, mas a política ela é saudável. Assim como também, né, nós, como patriotas, escolhemos os nossos presidentes, escolhemos os nossos senadores, escolhemos os nossos deputados, escolhemos... A política é saudável. O que é doentio é politicagem. Isso se torna doentio. Porque a politicagem, então, se mata por uma ideologia política. Então, Deus não vai estar nesse meio. Então, quando existe uma politicagem, há um desequilíbrio na administração. E isso vale tanto para o setor público, para a política, como também para a família. Se houver qualquer desequilíbrio, se houver qualquer desentendimento de que Deus, né, ele precisa ser o centro daquela instituição, seja família, né, seja qualquer que seja a sociedade, ela entra em desequilíbrio. Por exemplo, numa família, quando ela entra em desequilíbrio, os cônjuges, marido e esposa, não se entendem mais. Os filhos não conseguem se entender. E a psicologia chama isso de um relacionamento amaranhado. Há um amaranhamento, onde não existe nenhuma determinação de quem exerce seus papéis. São papéis invertidos. Então, a política saudável é isso. Ela coloca, dizendo assim, só existe um sistema, e esse sistema cada um tem os seus papéis a se cumprirem. Então, o sistema... ele faz com que cada um entenda o seu papel e faça daquilo que a pessoa sabe fazer da melhor forma. Então, existe o prumo. Qual é o prumo que vai equilibrar tanto o Brasil, né, o país, seja qual for, a família? Qual é o prumo? É Jesus, é Deus, ele é o prumo. É quando ele entra naquela família, aquele casal que já não se entendia mais, passa a se entender. Por quê? Porque ele passa a entender de que ele é falho, de que ele é errante, mas ele começa então a entender, se eu errei, então agora eu preciso pedir perdão, eu preciso liberar perdão, eu preciso amar mais a minha esposa, o meu marido, os meus filhos, eu preciso abraçá-los, eles precisam entender que eles estão sendo protegidos. E não é diferente na nossa nação. Qualquer um que for governar, né, a nossa nação, o povo precisa entender que está sendo protegido por aqueles que nos governam, né? Então, isso é imprescindível. Então, a política, vou sempre dizer, a política ela é saudável, ela existe em todos os meios, né? Não há uma mistura de religião e política. Cada um tem os seus papéis, mas a política está em cada uma delas. Assim como a religião está na política. Também eu vejo assim. Perfeito. Que a religião está na política. Perfeito. Porque o nome religião, significa religar o homem com Deus. Então,
o homem que está ligado a Deus, ele não se preocupa somente consigo próprio. Né? Ele se preocupa, como, por exemplo, Daniel foi um dos profetas que ele estava na área de muito bom, muito boa, muito confortável, mas ele se preocupou com o povo, com a nação. Então, não basta eu estar bem, né? Eu estou preocupado com qualquer uma pessoa que teme a Deus, que está conectado com Deus, ele se preocupa com o bem-estar do povo, ele se preocupa com o bem-estar da família. Então, ela está envolvido e comprometido. Não tem como você fugir disso. Olha, na volta do comercial, a gente vai falar sobre... Oi? Posso ir direto? Sim. Que beleza, então eu vou direto. Amanhã é 7 de setembro. Amanhã vai haver um momento em que o Copete está convocando. Queria que você falasse disso, presidente. Hélio, amanhã, às 15 horas, nós vamos estar aqui no pátio da Prefeitura, porque ali é um lugar estratégico. Ali tem a Prefeitura, o Poder Executivo, nós temos ali a Câmara de Vereadores, Poder Legislativo, e, ao fundo, nós temos o prédio do Poder Judiciário. Hoje podemos chamar que essa região aqui é a praça dos nossos três poderes. Os três poderes. Então, é um lugar estratégico. Nós estaremos ali orando, pedindo a Deus, intercedendo pela nação, intercedendo pelo nosso Estado e pelo nosso município, para que Deus coloque a mão dele de bênção, de poder, sobre os três poderes, para que os poderes, cada um tenha a sua função, tenha o seu papel a ser cumprido, mas que haja harmonia, que haja a preocupação em aqueles que estão revestidos dessas autoridades, tanto no legislativo, como no executivo, como no judiciário, de, ao usar a sua caneta, usar para o bem, para abençoar o povo. Nós estamos vendo tanto sofrimento, nós estamos vendo tanta dificuldade, e se tivermos unidos, se tivermos os três poderes que atuam, tanto no nosso município, como no nosso Estado, como no nosso país, agindo, legislando, executando, né, julgando, usando a justiça, olhando o bem comum, com temor de Deus, os resultados serão outros. Nós vamos colher frutos bons, porque quem semeia boa semente, colhe fruto bom. Então, nosso objetivo ali é esse, puramente esse. Não é um ato político da política partidária. A política partidária, ela está aí, estamos no período eleitoral, então cada cidadão tem que exercitar o seu papel como cidadão, seja ele evangélico, católico, espírita, umbandista. Ele, no dia 2 de outubro, ele vai comparecer às urnas e lá ele vai exercer a sua cidadania. Não é? E ali ele vai escolher aqueles que ele julga preencher os requisitos que ele acha para exercer justamente isso. O poder executivo e legislativo, que também dá desdobramento no judiciário, para que as decisões tomadas, os projetos, os investimentos e aquilo também que a justiça tem que intervir para que haja o equilíbrio. A Bíblia é o livro do equilíbrio. Aonde tem o equilíbrio, as coisas acontecem, não é? A bênção flui. E nós não temos dúvida disso. Teresópolis passou por vários percalços, mas eu vejo um tempo, eu sinto uma atmosfera de um tempo especial para Teresópolis. Também tem sentido isso. Está havendo um alinhamento. Por que nós vamos estar ali? Por que os evangélicos? Porque é a unidade dos pastores. Porque nós temos diversas igrejas em Teresópolis, diversas denominações. Então, cada um no seu dia a dia fazendo o seu trabalho. Mas quando a gente se une, é a igreja do Senhor Jesus Cristo, estabelecida em Teresópolis, que está ali clamando ao Senhor. E a palavra de Deus diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos altos céus, perdoarei a sua terra, sararei a sua ferida, né?
E aí Deus, então, começa a derramar a bênção. O que é bênção para nós? É termos uma saúde quando o cidadão teresopolitano precisar usá-la, ele encontra todos os recursos necessários para aquela necessidade que ele está buscando, para que haja em cada lar, todos os dias, um bom café da manhã, um almoço, um lanche à tarde, uma janta. Isso é uma bênção. Eu não quero, graças a Deus, Deus tem me dado isso, eu tenho na minha mesa, mas eu não posso simplesmente sentar na minha mesa e comer, me alimentar e não lembrar que pode ter alguém naquele momento que não tem o pão. Para que, não é, quando a nossa justiça em Teresópolis ela precisar ser acionada, e sempre vai precisar, ela for dar uma decisão, essa decisão seja justa. Não é? O que tiver errado, está errado. O que tiver certo, está certo. Então, quando tudo isso começa a funcionar, todo mundo vai colher desse fruto. Todos vão prosperar. E a bênção de Deus vai ser derramada, eu creio, abundantemente nessa cidade. Nós vamos ver coisas extraordinárias. Deus está alinhando um tempo novo para Teresópolis. E todos nós vamos nos usufruir. E por que não? Teresópolis não pode ser um modelo não só para o nosso estado, para o Brasil e para o mundo. Você falou a mesma coisa que Sérgio Garrido, lá da Assembleia de Deus, falou há um mês atrás, aqui no programa. Falou a mesma coisa. Jonas, então, eu tenho visto, desde que eu comecei a divulgar aqui o dia de amanhã, um monte de gente falando assim, eu vou. Você sabe que vai dar muita gente nesse 7 de setembro, aqui no pátio da Prefeitura? Então, Hélio Carracena, da mesma forma eu volto a lhe dizer... Qualquer religião. Qualquer religião. Eu volto a dizer uma coisa, palavra muito sábia aqui do presidente Marcos Basílio, meu amigo, e eu volto a dizer que a família, por exemplo, todas as instituições foram criadas por homens, mas a família foi a única instituição, ou seja, chamada como célula máter da sociedade, criada e estabelecida por Deus. Amanhã, nós estamos fazendo uma convocação, tanto aos pastores como às suas comunidades que pastoreiam, para estar aqui presente, para estarmos aqui realmente levantando um clamor junto, orando como família, com uma célula, porque tudo isso, todo o nosso empenho em unir o povo de Deus, em unir aqueles que querem orar, que querem clamar, independente do segmento religioso e bandeira denominacional, é para que a família possa viver em paz. E a paz que excede todo entendimento, que vai guardar os nossos corações. Essa é a palavra profética, vindo do livro de Salmos. Então, nós estaremos aqui, queremos convocar toda a cidade, todas as igrejas, você pastor, você pastora, as igrejas venham, vamos aqui ter um momento de louvor, de adoração, levantando um clamor. A diferença de oração, quando você somente ora por alguém, o clamor é quando você realmente se mantém num foco, crendo de que haverá esperança. Isso é um clamor. Pode não estar hoje aqui, hoje não tem um emprego que todos gostariam de ter, não ter todos os governantes que você gostaria de ter, mas uma coisa é certa, quando nós oramos, Deus vai colocar pessoas certas, Deus vai ouvir a nossa oração, Deus vai ouvir o nosso clamor, há uma promessa dele, por isso nós clamamos, e quando nós oramos as coisas mudam, tudo muda, o ambiente muda, porque Teresópolis hoje, ela pode ser um modelo para a nação, um modelo de uma cidade bela, porque ela já é bela. Existem belezas naturais, que nós podemos, na verdade, orar ao Senhor para que a beleza que existe na humanidade, ela possa florir junto à cidade. E a gente vai cuidar melhor das flores, vamos cuidar mais uns dos outros. E amanhã é o dia. Amanhã é o dia que nós vamos estar aqui reunindo, como nós fizemos no ano passado, mas vamos estar aqui reunindo como igreja de Deus, aquele povo que teme a Deus, uma cidade que realmente é bela, formosa, mas existe nesta cidade um povo temente que crê que Teresópolis pertence a ele. 3 horas. 3 horas da tarde, às 15 horas, estaremos aqui juntos, levantando aquele clamor, orando, louvando e bendizendo o nosso Deus pela nossa cidade, pelo nosso estado, pela nossa nação, por sermos patriotas, por termos uma família, e por fazermos parte
do reino de Deus, que é mais importante. Pessoal da Feirinha do Alto assistindo a gente, muito obrigado, Jame, toda a turma da Feirinha, e uma pessoa muito especial, e ela está em Teresópolis, quero te ver amanhã, quero te ver nesse 7 de setembro, 3 horas, ali na prefeitura, hein? Ela botou aqui, bom dia, Hélio, bom dia, meus queridos pastores, estou assistindo agora, estou em Teresópolis, Deus os abençoe. Elza Pacheco. Pessoa extraordinária, né? Quanto serviço a Elza prestou para a nossa cidade, na área aí da infância, dos adolescentes. Um amor de pessoa. Grande abraço, Elza. Vai ser uma honra, será uma honra muito grande poder abraçá-la aqui. Ela está igual a você, tá? Porque ela agora vive em Cabo Frio. Tu também vive em Arraial do Cabo, então vocês estão bem iguais. Né? Pois é, aproveitando a beleza do nosso estado. Quanto tempo, quantos anos de casado? 42 anos. Foi comemorar lá. Fomos comemorar lá em Cabo Frio, e aproveitamos para Arraial do Cabo, aquela região ali. 42 anos de vida matrimonial, no dia que nós nos escolhemos um ao outro, decidimos cuidar um do outro, amar um ao outro. E quando eu falo cuidar, é tratar mesmo, tratar do relacionamento, não deixar desgastar. Isso é muito importante, é renovar dia a dia. Você, como é muito mais novo que ele, não tem 42 anos de casado. Então, eu vou fazer agora 39. 39. 39 anos de casado. Que bom, 2 né? filhas, um genro. Ainda não tenho neto. É bom, rapaz, eu já tenho 5. Eu já tenho esse privilégio, Hélio Carracena, de ter uma netinha. Então, eu tenho um casal de filhos, tem um filho que mora em Rio das Ostras, trabalha na prefeitura lá, mas está sempre aqui no final de semana. Tem uma filha que se casou também e tenho hoje uma netinha, tenho o privilégio de ser avô. É muito bom. Sou muito realizado como família, porque Deus, ele governa a minha casa, governa a minha família. Então, isso é mais importante. E a gente chegou ao final do programa de hoje. Lembrando que amanhã 7 de setembro, eu preciso estar na rua, eu não posso estar aqui. Tem uma convocação para o pessoal estar às 10 horas da manhã ali na Praça do Ginda Bloch. Vai sair uma carreata ali do Ginda Bloch em comemoração. A Elza está dizendo aqui que vai estar lá. Que vai estar no 7 de setembro, vai estar junto lá. A gente se vê lá, Elza. Às 11 horas da manhã vai sair uma carreata em comemoração aos 200 anos da independência do Brasil. Vai sair lá do Colégio Ginda Bloch, às 3 horas da tarde, aqui no pátio da prefeitura. Pastores, eu tenho 3 minutos, eu quero deixar o programa com vocês orando para a gente entregar o programa. Aí é com vocês. Amém. Vou dar uma palavra aqui, pastor Marcos vai fazer a oração. Eu quero deixar aqui uma palavra de incentivo para você, teresopolitano, para você que é brasileiro. Acredite que a esperança vem do céu, a esperança vem das mãos de Deus. As bênçãos serão derramadas sobre cada um de nós. Não se desmotive, não desanime, continue crendo de que Deus vai fazer além daquilo que você espera. Confia no Senhor, espera nele e ele fará proezas na sua vida. Deus tem propósito para a sua família, ele tem propósito para a sua casa e ele tem projeto. Por isso, confie nele, espere nele e continue sabendo de que ele é o único caminho, é a única verdade, é o único que pode realmente se fazer revelar a paz que você precisa viver para que tenha harmonia e viva na alegria constante. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. E até amanhã, querendo Deus. Amém. Quero agradecer mais uma oportunidade que você nos dá de estar aqui, ao Grupo Diário, nossa gratidão como Conselho de Pastores. Quero agradecer aos nossos telespectadores, aqueles que estão pela mídia social, pelos WhatsApp, Facebook e o YouTube. E vamos orar, pedir a Deus a bênção sobre nós, sobre nossa cidade, sobre o nosso estado e sobre o nosso país. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer por esse dia tão próspero e abençoado. Queremos te agradecer por essa casa que nos recebe, amém, de braços abertos, pelo teu filho Hélio, que tu tens usado, Senhor, como instrumento nas tuas mãos, amém, para abençoar vidas, Senhor, na nossa cidade. Também queremos colocar agora, Senhor, Teresópolis embaixo das tuas mãos, amém, mais uma vez, a cada casa, a cada lar desse município, Senhor, seja ele
o mais pomposo, o mais simplesinho, Senhor. Que a tua mão esteja lá, Pai, nesse dia, sustentando, Senhor, dando graça, dando força. Ó Deus, socorrendo aqueles que estão precisando. Te pedimos uma bênção, Senhor, nesse dia, por aqueles que estão enfrentando problemas de enfermidade, Pai. Visita cada lar, visita os nossos hospitais, postos de saúde, Senhor. Coloca a tua mão, Senhor, e ajuda aquele que está precisando da bênção da cura nesse dia, Pai. Também te pedimos, Senhor, por todas as nossas autoridades, que o Senhor venha colocar a mão, Senhor, que o Senhor venha trazer, Senhor, luz sobre eles, em cada decisão tomada, Pai, porque ela reflete em cada cidadão desse município. Por isso te pedimos a bênção e a sabedoria sobre eles, Pai. E agora, Senhor, te pedimos pelas nossas famílias pessoais, Senhor. Guarda os nossos lares, guarda, Senhor, o nosso ministério. Nos usa, Senhor, como instrumento na tua mão, porque a honra, a glória é tua, Senhor. Apenas somos instrumentos para que o Senhor possa operar as tuas maravilhas, Pai. Assim oramos, entregamos, Senhor, esse dia nas tuas mãos, e o dia de amanhã te louvamos pelo nosso país, pela nossa nação, Senhor, pelo Brasil, pelas riquezas, Senhor, que o Senhor concede a essa pátria. Ó Deus, que elas possam ser revestidas, Senhor, e, ao serem, Senhor, exploradas, trazer benefício para cada cidadão dessa pátria, Pai. Assim colocamos a nossa nação embaixo das tuas mãos, no poderoso nome de Jesus, e te louvamos e te agradecemos pela bênção. Amém. 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 Até quinta, pessoal. E ó, pastora Carla e pastor Warley aqui no programa, hein? Amanhã, como eu falei, a gente não vai estar aqui, mas quinta-feira a gente está aqui, ok? Muito obrigado, aquele abraço, bom feriado.